Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Você pode se assentar? Essa é a 9ª parte do nosso estudo, que já está chegando ao final, ser igreja. E nessa 9ª parte, nós ainda estamos dentro da questão do assunto objetivo da igreja. E esse é o terceiro objetivo que estamos tratando. E o objetivo de hoje é a evangelização. E esse texto fala muito ao meu coração a respeito da evangelização. Amados, fomos chamados e separados do mundo com um propósito, de pertencermos exclusivamente ao Senhor. E pertencendo exclusivamente ao Senhor, fomos chamados para proclamarmos o santo e poderoso evangelho da salvação, para a honra, para a glória e para o louvor de Deus. Como cidadãos dos céus, precisamos estar unidos e apresentar ao mundo uma demonstração de graça, misericórdia e bondade de Deus. Fomos salvos pela graça para uma sublime missão. E que missão é essa? Fomos chamados do mundo para proclamarmos ao mundo uma mensagem de vida e não de morte. Uma mensagem de amor. E diga-se de passagem, o amor à luz das Escrituras, falando a verdade sem rodeios. Então, o primeiro ponto foi adoração. O segundo ponto, dentro do objetivo da igreja que nós tratamos no domingo passado, foi edificação. E esse hoje, o terceiro ponto, penúltimo ponto, dentro da questão do objetivo da igreja, se chama evangelização. Irmãos, nós fomos chamados para fora do sistema, para fora do mundo. E nós fomos chamados com um objetivo. E que objetivo é esse? Nós acabamos de ler aqui. Aqui não está dizendo sobre aqueles que possuem o dom de evangelista. Não está retratando nem aqui, nem em Mateus no capítulo 28. Não está dizendo que é aquele que recebeu o dom de evangelista que deve sair, que deve liderar um grupo e ir. Mas esse chamado é para toda a igreja do Senhor, toda a igreja que compreende quem é Jesus, todo aquele que é nascido de novo, tem por objetivo principal, não secundário, principal, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é opcional. Eu quero deixar isso muito claro nessa manhã. E independe de idade. Você sabe falar? Sim ou não? Você tem algum problema para falar? E mesmo se você tivesse, para quem não sabe, eu tenho um irmão que é deficiente auditivo. E ele fala, não pelos cotovelos, mas através das mãos. E inclusive o meu irmão que não fala e nem ouve, ele tem proclamado o evangelho para outros iguais a ele, através da linguagem brasileira de sinais, Libras. O meu irmão e a sua esposa, que também é deficiente auditiva,
Eles têm se engajado nessa obra. Eles têm desempenhado um papel lindo. Esses dias a gente estava olhando o status, a gente ficou muito emocionado vendo ele e a esposa, apesar de eu não entender muita coisa, infelizmente, sabe, falando ali em Libras, falando a respeito do Evangelho, anunciando a respeito do Senhor, inclusive eles. Aquele que é cego, por exemplo, esse pode falar, mas na sua forma escrita, ele tem ali também ferramentas propícias para que ele possa ler, para que ele possa também evangelizar através da escrita. Então, não há nenhum tipo de impedimento, ou melhor dizendo, não pode haver nenhum tipo de impedimento para quem é igreja. Esse não é um chamado opcional, irmãos, não é, e isso nós precisamos compreender em nome de Jesus. Não é algo que o pastor obriga a igreja a fazer, não é, mas é um chamado para a igreja do Senhor. E nós, como igreja do Senhor, não podemos negligenciar a esse chamado. Talvez tenhamos aqui alguns microempresários. Talvez não, a gente tem alguns microempresários. Mas a gente tem também alguns colaboradores, alguns empregados de algumas empresas. E a minha pergunta para você nessa manhã: um padeiro, por exemplo, quando ele é contratado, quando ele é chamado para exercer a sua função, se ele não exercer, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Se ele é contratado para exercer o seu ofício, se ele é chamado para aquele fim, para fazer pães, para suprir a padaria com os seus deliciosos pães, e ele simplesmente recebe o seu salário, embora isso não aconteça, né, se ele não trabalhar, mas ele simplesmente vá para lá, cruze os braços e fique: eu estou aqui, já fui contratado mesmo. E muitas das vezes, nós, como igreja do Senhor, nos comportamos dessa forma, quando diz respeito à grande comissão, quando diz respeito ao ID do Senhor. Muitos de nós, às vezes, encontramos uma igreja bíblica e falamos: glória a Deus, eu estou numa igreja bíblica. Mas a pergunta é: você está numa igreja bíblica, mas você tem sido bíblico? Eu tenho sido bíblico. E ser bíblico é obedecer à palavra de Deus. E não há como negociar quando Jesus nos manda ir, quando Jesus nos manda proclamar. É uma ordem para a igreja, é uma ordem para cada um de nós individualmente, irmãos. Não é uma ordem para o grupo de evangelismo, não. Embora tenhamos um grupo, ou melhor, 3 grupos que trabalham do lado de fora, pela misericórdia do Senhor. Mas o que nós estamos tratando aqui nesse momento é o papel que toda a igreja precisa desempenhar. Por quê? Porque há um registro, e o registro nós acabamos de ler, e ele está na palavra de Deus. Se fosse algo que o pastor exigisse e não tivesse na palavra de Deus, era contestável. Pastor, mas eu não tenho esse dom. Pastor, mas o meu coração não arde por isso. E o pastor poderia ficar calado. Tudo bem, irmãos. Vamos procurar quem o coração arde. Vamos procurar quem o coração, tem sede pelas almas. Mas não é assim.
O ide, o chamado é para todos. Se você e eu fomos chamados pelo Senhor, fomos comprados com alto preço, há algo a ser feito. E esse algo a ser feito é proclamar aos outros que ainda permanecem em trevas. Outrora eu era trevas, outrora você era trevas e foi chamado das trevas para a luz. E agora, sendo luz, você precisa ir até as trevas e proclamar essa luz que um dia brilhou sobre a sua vida. Eu preciso fazer isso. E não há como negociar, irmãos. Ou nós somos de Deus, ou nós pertencemos a Deus e o obedecemos, ou não somos. E volto a relembrar, isso não está ligado à idade, está ligado à obediência, está ligado à compreensão. Jesus pagou um alto preço, e se você sabe que Ele pagou um alto preço por você, se eu sei que Ele pagou um alto preço por mim, eu não posso pagar pelo que Ele fez. Mas como alguém lavado e remido no sangue de Jesus, eu preciso obedecer a sua ordem, eu preciso obedecer a sua palavra. Tudo bem, pastor, eu já compreendi que eu preciso ir, mas de que forma? Como eu devo me preparar para ir? De que forma eu devo ir? Em que circunstâncias eu devo ir? Irmãos, a primeira coisa que todo crente precisa fazer é o evangelismo em lágrimas. A primeira coisa que você, ao ser despertado pelo Senhor, para a principal obra que a igreja precisa fazer, é o evangelismo em lágrimas. Mas que negócio é esse de evangelismo em lágrimas? Oração, jejum, clamor na presença de Deus. Se você entende o que é condenação, se você entende que o mundo está condenado, você não fica satisfeito. Se você compreende os efeitos de quem está perdido, se você compreende o que há por trás de um mundo espiritual para quem vive nas trevas, você não fica em paz. Ao ver pessoas ao seu redor, ao ver vizinhos, ao ver colegas, passando dia após dia, sem conhecer o Evangelho, sem ouvir que há um Deus que os ama, que há um Deus que quer resgatá-los da maldição das trevas, do pecado. Não há como ficar descansado nisso. Eu vou para o céu, amém. Não, não é assim. Não é assim, eu já estou salvo, amém. Não, não pense assim. Embora, irmãos, a salvação, ela venha por meio da graça e por meio da fé. A Bíblia também declara que a fé sem obras, ela é morta. Se eu criei em Jesus, se eu creio no Senhor, a minha fé vai me conduzir a obedecê-lo. Lembre-se de que o conceito de crer não é apenas uma confissão positiva, mas é uma demonstração com todo o seu ser, com todo o nosso ser e com toda a nossa vida de que nós cremos. Lembre-se de que crer também é comprometer-se. E comprometer-se com o quê? Com a palavra de Deus. E no registro da palavra de Deus, a obra principal que a igreja precisa desempenhar é o ide. É o ide. Irmãos, quando uma igreja não impacta o local onde está, tem algo errado. Não está havendo obediência ao ide do Senhor. Ainda que as pessoas não se convertam quando a igreja saia, quando a igreja obedeça, mas, aliás, o ide do Senhor não significa que as pessoas se converterão, significa que nós obedeceremos. A obra de convencimento
não é minha, não é sua, é do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos apenas obedecer e anunciar, e o Senhor há de fazer a obra. Mas para que nós não venhamos anunciar de qualquer forma, em primeiro lugar, o evangelismo em lágrimas, ou seja, a oração. Atos capítulo 4, versículo 29 a 31 diz o seguinte, Atos 4, 29 a 31 diz o seguinte, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Estava sendo feita uma oração, enquanto estendes a tua mão para curar. Versículo 30. E para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! Oração, irmãos, em primeiro lugar, para que nós possamos anunciar com ousadia. Aqui não está dizendo que eles se converteram, mas está dizendo que a igreja anunciou, que os apóstolos anunciaram com ousadia, com intrepidez, destemidos. Por quê? Porque estavam cheios do poder de Deus, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, o nosso primeiro entendimento é a evangelização em lágrimas, ou seja, oração, jejum. E por onde eu tenho que começar? Talvez você se pergunte porque você não tem o costume de fazer isso, ou simplesmente você negligenciava esse tão nobre chamado, principal chamado da igreja. Por onde eu começo? Dentro da sua casa. Dentro da sua casa, não ao redor, é dentro da sua casa. Você que já tem o entendimento, você que foi lavado e remido no sangue de Jesus, você conhece os seus. Então, o primeiro lugar onde o evangelismo em lágrimas, a oração, o jejum, o clamor precisa acontecer é com portas fechadas. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor. O Deus que vem em secreto, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai te recompensar. Então, em primeiro lugar, ore, chore, jejue. Use a arma certa. Não adianta gritar contra a escuridão. É necessário acender a luz. Mas para que acendamos a luz contra a escuridão, em primeiro lugar, orar, jejuar, clamar ao Senhor, para que o Senhor possa preparar os corações para ouvir, para entender, para compreender, para se constranger com o poderoso Evangelho. E mediante essa compreensão, que haja arrependimento, e que essa pessoa se converta em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, é dentro da sua casa. E isso não significa que você também não possa orar pelos que estão ao seu redor. Aí já abre um pouco mais o leque, a sua vizinhança. Seu vizinho sabe que há um abismo. Se ele não tiver a Cristo, ele sabe disso. Ele sabe que por ocasião da morte dele, ele vai bater, se ele não estiver em Cristo, ele vai bater de frente com a ira de Deus. Ele sabe disso. Ele sabe que há tão grande condenação, se o nome dele não estiver escrito no livro da vida. Ele sabe, ela sabe disso. Sabe, eu já falei. Então continua orando. Não sabe. Então, em primeiro lugar, ore, chore por ele, peça ao Senhor oportunidade e vá e proclame, porque essa é uma ordem de Deus, daquele que nos chamou, daquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como diz a santa e poderosa palavra de Deus.
Ele nos chamou, irmãos, Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos chamou, Ele derramou grandiosa graça sobre nós, como nós cantamos aqui. Se não for o teu amor, se não for o teu perdão, se não for a tua graça, favor no qual nós não merecíamos, mas fomos alcançados por tão grandiosa graça. E por que o outro também não pode receber dessa maravilhosa graça? Deus tem poder para converter pessoas independente de nós. Porém, aprove ao Senhor entregar esse privilégio à igreja. Privilégio para anunciar, para proclamar o santo e poderoso Evangelho. E nós precisamos ir. E nós precisamos obedecer. Não há como ter êxito na evangelização se primeiro não houver clamor, oração e jejum. Não há como vencer uma batalha espiritual se primeiro não obtivermos vitória no reino espiritual. A Bíblia declara que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. A nossa guerra é espiritual. Embora estejamos no mundo físico, a nossa guerra não é contra pessoas, mas é contra aquilo que atua sobre a vida delas, aquilo que as influencia. Então, por esse motivo, a nossa primeira estratégia é a evangelização em lágrimas, é a oração, é o jejum, é o clamor. Aleluia. Não há como vencer uma batalha espiritual se primeiro não obtivermos vitória no reino espiritual. E isso se dá através da oração, do jejum. Se queremos ver o impenitente, o arrependido, dando ouvidos à mensagem do Evangelho que proclamamos com os nossos lábios, primeiro lugar, oração. Ah, mas quanto tempo eu vou orar? Irmãos, não é para você ficar orando a vida inteira, sem sair. Quero deixar isso claro. É claro que a oração é parte integrante da nossa vida. É parte integrante da nossa vida. Porém, eu devo orar, devo me preparar, mas pedir ao Senhor, Senhor, me dá oportunidade. Senhor, eu preciso proclamar a Tua verdade. Senhor, me dá estratégias. Senhor, me ajuda. Eu quero obedecer, eu preciso Te obedecer, porque eu Te amo. Porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor me resgatou. Me resgatou de uma condição no qual eu não poderia sair por mim mesmo. Não poderia. Escravo. Dominado. Nenhum de nós, irmãos, teria condições de sair do cativeiro, mas Jesus, com mão forte, nos libertou desse cativeiro, do império das trevas, por meio da pregação poderosa do Evangelho, que Paulo diz que não se envergonha, porque é poder de Deus, olha só, poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Olha só que coisa maravilhosa! O Evangelho, a mensagem da cruz é poder de Deus para quê? Para transformar aquele homem miserável, pobre, cego e nu, em sacerdócio real, em nação santa, em povo de propriedade exclusiva de Deus, porque foi comprado com sangue precioso, o sangue de Jesus. Então, irmãos, isso aconteceu com cada um de nós, amém? Isso aconteceu com você, isso aconteceu comigo. Então nós precisamos agora, o nosso dever, agora a nossa missão principal,
principal é proclamar, é anunciar. Como? Existem diversas formas. O apóstolo Paulo era um pregador de olhos molhados e coração quebrantado. Muitas vezes pregamos o evangelho com olhos enxutos demais, com o coração insensível demais. Muitas das vezes a gente vai por obrigação, quando na verdade a gente tem que ir por amor, por paixão, com compaixão. A gente tem que olhar para aquele que ninguém dá valor com compaixão. Todo mundo, ninguém gosta daquela pessoa, mas você e eu precisamos nos compadecer dele, porque outrora era eu que estava naquele lugar, outrora era você que estava naquele lugar. Talvez não estivesse numa condição visivelmente deplorável como a outra pessoa talvez se encontre, mas espiritualmente era igual ou até mesmo pior. E Deus teve misericórdia de você, e Deus teve misericórdia de mim. Logo, o mesmo sentimento que Deus teve por mim, eu preciso ter pelo meu próximo. Por pior que ele seja, por pior que ele possa parecer, eu tenho que ter compaixão do próximo. Eu preciso obedecer a Jesus. Eu não posso parar. Os grandes homens de Deus foram homens de lágrimas. Davi chorava porque as pessoas não davam atenção à lei de Deus. Neemias chorou ao saber a respeito da vergonha de seu povo. Jesus chorou ao ver a incredulidade de Jerusalém. Precisamos regar o solo com as nossas lágrimas se quisermos voltar com os frutos da nossa semeadura. Hernandes Dias Lopes. Essa frase foi dele. Segunda coisa, ou melhor, o segundo ponto que nós precisamos ter para obedecer a esse tão nobre chamado. Romanos capítulo 10, versículo 14 a 16. Romanos 10, 14 a 16, que diz o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Amados, a fé salvífica, ou seja, a fé que salva, é gerada quando é pregada, quando é exposta com fidelidade à santa e poderosa palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, se não me engano, ele diz que aprove a Deus salvar aos crentes pela loucura da pregação. E pregação de quê? Das nossas necessidades básicas cotidianas, da nossa necessidade por moradia, por dinheiro, por meio de transporte, por relacionamentos? Não. Por reconciliação para com Deus. A mensagem que nós precisamos pregar, o Evangelho é o quê? Boas novas de salvação. Diz respeito à salvação da nossa alma, da alma do homem que está perdida sem Deus. Não diz respeito a conquistas materiais, não diz respeito à satisfação de necessidades básicas, embora Deus seja suficientemente poderoso para nos conceder as nossas necessidades.
Se houver uma necessidade, Deus é poderoso. Porém, o tema central, porém, a espinha dorsal do Evangelho é a salvação, se refere a Jesus, sendo enviado a um mundo perdido, completamente envolto na escuridão, para salvar e libertar o que se havia perdido. E quem se perdeu e quem está perdido? Todos. Por que todos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus veio justamente para libertar aquele que der ouvido à mensagem da cruz, para libertar e salvar aquele que crê. Lembrando mais uma vez que o crer não é apenas uma confissão positiva, mas o crer se refere também em se comprometer, em atender ao chamado, em obedecer o que diz as Escrituras. Como é que o seu vizinho, que o meu colega de curso, de trabalho, de faculdade, vai invocar o nome do Senhor se ele não crer? Como? Como é que vai ser gerado fé no coração dele se ele nem crê? Como é que ele vai crer se ele não ouvir o Evangelho? Talvez ele tenha ouvido muitas coisas. Agora há pouco ali eu fiquei horrorizado com algo que o evangelista Paulo me mostrou. Irmãos, há uma distorção terrível nesses dias e vem de todos os lados. E é uma suposta igreja, o que o Paulo me mostrou, e uma distorção terrível. E muita gente cai nesse engodo do diabo. E cabe a nós, igreja do Senhor, arregaçar as mangas, se cingir de toda a armadura de Deus, se encher do Espírito Santo e sair estando nesses lugares, a anunciar a verdade, a palavra de salvação, para que eles possam reconhecer que existe o Deus de verdade, o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, para que eles não sejam levados pelo engodo de Satanás, que está tão grande nesses dias. E quem recebeu essa autoridade? A igreja. E quem é a igreja? Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Então a função é minha, a função é sua, a função é nossa. Para que as trevas venham a recuar, para que eles possam temer e tremer diante do Senhor, precisamos proclamar a verdade. E como ouvirão se não há quem pregue? Eles têm que ouvir, para que eles creiam. E crendo, invoquem ao Senhor. Mas para que essas coisas aconteçam, eu tenho que ir, você tem que ir. Porque não foi nesses dias dado aos anjos essa prerrogativa. Essa prerrogativa é da igreja. Não da igreja bíblica cristã, mas de toda a igreja bíblica. Nós somos uma igreja bíblica? Se somos uma igreja bíblica, nós precisamos ir. E volto a repetir, não tem nada a ver com o dom de evangelista. Não tem nada a ver com o dom que nós já falamos aqui anteriormente. Mas tem a ver com sermos lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas tem a ver se estamos ligados ou não na videira verdadeira. E como pregarão se não forem enviados? Jesus já deu a ordem. Jesus já
deu a ordem. O que a gente está esperando? O que a gente está esperando? Mas nem todos têm obedecido o Evangelho, diz o versículo 16. Nem todos. Quem somos nós? Aqueles que obedecem ao Evangelho, à palavra de Deus? E a gente se compadece do perdido. Irmãos, aqueles que não têm a Cristo, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, ao morrerem, eles vão para o inferno. Eles vão experimentar da ira de Deus. Eles padecerão pelo resto da eternidade. Padecerão pelo resto da eternidade. Você quer isso para a sua vida, sim ou não? Viver longe de Deus pelo resto da eternidade. Você quer? Eu não quero para mim. Mas com a consciência, com o entendimento da palavra gerada pelo Espírito Santo, de que o meu chamado não foi um chamado egoísta, egocêntrico, não. Mas foi um chamado para cumprir uma missão. E qual a missão? Eu já não fui chamado, eu já não fui colocado nas fileiras desse grandioso exército poderoso, esse exército espiritual. Você já não foi chamado, você já não foi alistado nesse exército poderoso espiritual. Agora é sua vez de lutar. Alguém um dia lutou para que você cresce no Evangelho, para que você se arrependesse dos seus pecados e cresça em Cristo Jesus e no Evangelho. Agora é a sua vez de fazer o mesmo para outras pessoas. Agora é a minha vez de fazer o mesmo para outros que estão envoltos na escuridão, que estão charfundados na lama do pecado. É a nossa vez agora. Descruze os braços. Se levante. Em nome de Jesus, cinja-se de toda a armadura de Deus e vá com ousadia, destemido, destemida, na autoridade do nome do Senhor. Porque é Ele quem capacita, não é o homem, mas é o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, que um dia nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. É Ele quem nos capacita a ir e anunciar e pregar. Louvado seja o nome do Senhor. A fé é gerada quando existe a exposição fiel do Evangelho. Logo, o homem só crerá genuinamente, biblicamente, se o Evangelho for pregado. É o que nós acabamos de dizer. Advertimos que a pregação não pode estar focada, já falamos sobre isso, no bem-estar, mas apenas na obra redentora de Cristo Jesus. Você se depara com alguém numa fila de banco, por exemplo, com a vida destruída, passando muita necessidade. Aí você fala, não, olha, vem para Jesus que Jesus vai suprir a sua necessidade. Isso está correto? Não. Se você pode ajudar a pessoa de alguma forma, suprindo a necessidade temporária dela, faça isso. Mas pregue o Evangelho. Diga para essa pessoa que há um Deus, que existe um Deus que se preocupa com aquela situação, mas principalmente com a condição em que a alma daquela pessoa se encontra. Mostre para ela que a raiz de todos os males é o pecado. Muitas pessoas têm culpado a Deus pelas derrotas de suas vidas. Essa semana mesmo nós fomos fazer uma visita e nós falávamos sobre isso. Deus não é o culpado. Em última análise, o culpado é Satanás. Se você tem que odiar alguém, é o diabo. Porque o desejo
de se rebelar contra Deus nasceu, cresceu no coração dele. E uma vez que isso tenha acontecido, ele foi e iludiu o primeiro casal no Jardim do Éden. Então, em última análise, o maior culpado de todos os males é o diabo. Embora o homem, iludido por ele, tenha desobedecido a Deus e interrompido a sua comunhão com o Senhor lá no jardim, mas o maior causador de toda desgraça no mundo é Satanás. Então, se tem alguém que você precisa odiar, é o diabo, e não a Deus. A Deus você tem que amar. E ministra sobre a vida da pessoa. E prega para ela, e conta quais são as maravilhas de Deus, o que Deus tem feito sobre a sua vida. Dá testemunho daquilo que Deus tem feito sobre a sua vida. Não dizer que Deus abriu porta para você, porque Deus pode fazer isso. Eu quero deixar isso muito claro, eu creio nisso. Mas dizer a obra redentora que Cristo fez na sua vida. Proclame para essa pessoa. É isso. E se puder ajudar a necessidade temporal daquela pessoa, faça isso. Se estiver no seu alcance. Mas não se cale. Não se cale. O versículo 10 que nós lemos diz: vós que em outro tempo não erais povo. Versículo 10 de 1 Pedro capítulo 2, foi a primeira leitura que a gente fez. Diz: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Não é isso que nós estamos falando? Irmãos, quando nós nos depararmos com qualquer um que não conhece Jesus, o nosso sentimento precisa ser o mesmo, segundo Charles Spurgeon diz. Eu vou até ler aqui, diz assim: quando você encontra almas perdidas, deve, como aqueles anjos, e ele retrata os anjos que visitaram a Ló, lá em Sodoma, dizer-lhes francamente qual é a condição e o perigo que estão correndo. Charles Spurgeon diz isso. Levante-se, pois Deus destruirá este lugar. Se você realmente anseia salvar almas, deve dizer-lhes a grande verdade, que é desagradável. A pregação a respeito da ira divina é vista como escárnio hoje em dia, e até mesmo boas pessoas parecem meio envergonhadas quando tocam nesse assunto. O sentimentalismo em relação ao amor e à bondade silenciaram com grande força o evangelho da verdade, o evangelho honesto que discutia e admoestava. E, se esperamos que as almas sejam salvas, temos de declarar incansavelmente, com fidelidade, também o temor do Senhor. Por esta razão, diz o apóstolo Paulo, que Charles Spurgeon cita: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, devemos persuadir os homens. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Ninguém é tão infinitamente gracioso como o nosso Senhor Jesus, e nenhum pregador jamais proferiu palavras tão assombrosas como a que Jesus proferiu. Ou seja, Charles Spurgeon está incitando, ou melhor, está incentivando os seus discípulos a pregarem toda a verdade do Evangelho. E o Evangelho não é composto só de promessas, mas também de advertências. Todo o Evangelho, principalmente nos nossos dias. Se você chega para alguém e só leva uma mensagem de amor, o conceito social, o conceito da nossa sociedade pervertida de amor está distorcido. O amor que eles pregam não é o amor
sacrificial. Não é. Então, é importante que com sabedoria, compaixão e cheio de amor, nós preguemos toda a verdade do Evangelho. Desde o amor, desde as promessas maravilhosas, mas também as terríveis advertências. É importante para que a mensagem não fique incompleta, para que as pessoas não venham a Cristo iludidas. Por isso que temos que pregar toda a verdade. A metade da verdade não é toda a verdade. Terceiro, obediência ao chamado. Em primeiro lugar, oração e jejum. Nós falamos, ou seja, o evangelismo em lágrimas. Em segundo lugar, o zelo pela palavra. E em terceiro lugar, obediência ao chamado. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como nós já falamos, a ordem é para ir pregar. Não é para ir converter ninguém. O convencimento vem do Senhor. Amém? Não se esqueça disso. Por que eu tenho ressaltado isso? Porque eu mesmo, nesse período em que estamos à frente do evangelismo estratégico, eu já andei decepcionado por não compreender a profundidade do ID. Porque eu queria ver resultados. Quem é que não vai pregar e não quer ver almas se rendendo, gente? Irmãos, melhor dizendo. Eu seria um hipócrita a dizer para vocês que eu saio para as ruas e eu não quero ver uma pessoa se convertendo ao Senhor. Claro que eu quero ver. Mas a minha primordial preocupação é falar a verdade, é pregar a verdade. E a obra, quem faz, é o Espírito Santo. Nós só precisamos obedecer ao chamado. Então, não se esqueça disso. Obedecer ao chamado. A parte B do versículo 9 de 1 Pedro, do capítulo 2, diz assim: O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Já comentamos aqui também, mas só para relembrar. O evangelismo, esse ID, não é um ministério, um grupo separado da igreja. Não. Esse ID aqui é para toda a igreja. Embora, pela misericórdia do Senhor, nós tenhamos 3 grupos que atuam do lado de fora. Não se esqueça disso. Talvez você não possa sair em nenhum desses 3 grupos, não possa fazer parte de nenhum desses 3 grupos, mas isso não exime você da sua responsabilidade em obedecer a ordenança de Jesus, a ordem de Jesus, de ir e pregar. E nós já falamos aqui, você pode pregar aonde? Numa fila de banco. Às vezes você vai resolver alguma coisa no banco, você fica, Eu não estou dizendo, se o Senhor tocar no seu coração, você faz, que é para você sair da fila, pegar uns 2 metros da fila assim, sair e começar. Atenção, pessoal! Não estou dizendo para você fazer isso. Se Deus tocar no seu coração, faça. E Ele vai te capacitar. Mas ali na espera de uma fila de banco, uma fila de ônibus, essa é a nossa função, irmãos. Você vai na padaria todo dia, aquela pessoa que te atende lá,
ela é salva em Cristo Jesus. É disso que nós estamos falando. É desse papel que nós precisamos cumprir individualmente. Se você quiser fazer parte de algum dos grupos da igreja, será muito bem-vindo. Nos procure e pergunte como você faz. Na verdade, eu quero até ousar dizer que fazer parte de algum desses grupos que trabalham do lado de fora é apenas o começo. E eu quero dizer para os irmãos que trabalham, a começar por mim, que nós não venhamos a ficar confortáveis só porque trabalhamos nesses grupos. Essa parte de falar individualmente com as pessoas, isso é para nós também. Porque às vezes a gente tem a falsa sensação de que por pertencermos a algum grupo desses, a nossa missão está sendo cumprida. Não. A gente pode fazer muito mais pelo Senhor, individualmente. Vai no posto de abastecer o carro, fala com alguém. Irmãos, teve um tempinho para falar, seja onde estiver, esteja onde estiver, fale, proclame, levante a bandeira do Evangelho em nome de Jesus. Eu tenho falhado nisso. Eu tenho falhado nisso. Estou falando com vocês aqui, mas eu tenho falhado nisso. Eu peço até misericórdia ao Senhor por esse motivo. Porque eu tenho me estado confortável, porque eu tenho saído com o grupo. Mas individualmente eu não tenho. Às vezes eu vou num lugar, resolvo uma coisa, vou comprar alguma peça, vou comprar algum material. Muitas das vezes eu conheço as pessoas que estão me atendendo, mas eu nunca perguntei a elas se elas conhecem a Jesus, se elas já se decidiram por Cristo Jesus, se elas já assumiram que precisam de Jesus. Eu nunca perguntei para elas, para alguma dessas pessoas. E tem sido uma grave falha da minha parte. E a partir desse estudo eu quero me consertar com o Senhor. Porque eu já fiz isso, mas por alguns motivos eu parei. Mas eu sei que eu não posso parar. Nós não podemos parar. Então o evangelismo não é os grupos daqui da igreja, mas é o estilo de vida que cada um de nós precisa ter. A missão do ID é para toda a igreja e deve ser cumprida por todo aquele que um dia foi chamado para pertencer a Jesus. Amém? Quarto e último ponto. Não, o último é o final, né? Quarto ponto. Desobediência. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 3. Já estamos finalizando. Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Livro do profeta Ezequiel. Capítulo 3, versículo 17. Mais uma vez eu vou fazer a pergunta. A primeira leitura que nós fizemos declara que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Nós que outrora não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. E fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. O que acontece se eu não obedecer a esse chamado? Eu gostaria que você tirasse a sua conclusão dentro dessa leitura que nós vamos fazer aqui. Versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra
e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Esse é o primeiro ponto aqui que eu quero tratar com você, da desobediência. O atalaia era uma espécie de sentinela, no povo de Israel, por exemplo. E o atalaia, ele era aquela pessoa que ficava de vigia, porque nesse tempo de Israel existiam muitas guerras e ele precisava estar sempre atento. E quando ele via, ele pressentia algum perigo, ele precisava alarmar, ele precisava declarar: olha, tem perigo à vista, para todo o resto. Por exemplo, se esse atalaia estivesse lá na torre de vigia, por exemplo, sentinela no quartel, às 3 da madruga, e de repente, sabe, não tem nada acontecendo, está monótono isso aqui, e de repente dá uma cochilada, e nesse momento que ele dá a cochilada, a morte, o exército inimigo, vem lá no horizonte e ele não vê e não avisa, ele morre e todo o resto que dependia do trabalho dele também morre. Não é assim que funciona? Numa guerra, por exemplo? Sim ou não? Então aqui, o profeta Ezequiel, ele precisaria proclamar para o próprio povo acerca do seu mau caminho. Ele deveria anunciar. Por quê? Porque se ele não anunciasse, essas pessoas morrendo na sua impiedade, morrendo sem estarem em concordância com a vontade de Deus, o sangue de cada uma dessas pessoas seria de responsabilidade desse homem, do profeta Ezequiel. Assim como a sentinela, o atalaia, também essa responsabilidade é minha, é sua, é da igreja. Irmão, servir a Deus não é estar num clube social, não. É por isso que nós estamos falando o que é ser igreja. Servir a Deus não é estar num clube social, não é vir para a igreja apenas para suprir as suas necessidades. Servir a Deus é assumir um compromisso de verdade com Ele. Leva a sério o Evangelho. Nós temos batido nessa tecla nesses dias. Leva a sério o Evangelho. Eu não estou dizendo que não há necessidade, e se há necessidade e a igreja puder, a igreja vai suprir, sim. Porém, o nosso papel é sermos cristãos à luz da Bíblia, é sermos cristãos de verdade. E como atalaias espirituais, a gente sabe do perigo. Está todo mundo aqui ouvindo. A gente sabe do perigo que é alguém morrer na sua impiedade. A gente sabe que é o inferno, a menos que você que está aqui não acredite nisso. Então eu convido você a ler novamente os evangelhos. A sentar, a procurar o evangelista Cleiton, ou melhor, o irmão Cleiton, e dizer: Cleiton, eu quero passar pelo discipulado novamente. Ou talvez você não passou pelo discipulado. Eu preciso passar pelo discipulado, porque eu preciso entender algumas coisas. Irmão, o inferno é real. A condenação é real. Quem mais falou dela nos evangelhos, sabe quem foi? Jesus. Quem mais falou do inferno, sabe quem foi nos evangelhos? Jesus.
É real. Embora existam linhas teológicas liberais que neguem a realidade do inferno, o inferno é real e ele não se cansa de receber as almas dos impenitentes. E que não seja da nossa responsabilidade como igreja, não seja da minha responsabilidade como membro individual no corpo de Cristo, Deus vir requerer de mim a alma de alguém. Que não seja da sua responsabilidade. Por quê? Porque você pregou. Por quê? Porque eu preguei e ele não quis ouvir. Eu vou estar livre do sangue dele. É o que diz o texto aqui. Se você pregou para aquela pessoa e a pessoa não quis ouvir, você está livre. É a mesma coisa se sente dela, ó, vem perigo por aí. E o pessoal está lá, ó, bebendo, dançando, preocupado. É o mesmo que Noé fez. Noé não teve culpa no sangue daquele pessoal do mundo antigo. Por quê? De nenhum deles. Sabe por quê? Porque ele foi considerado pregoeiro da justiça. Ele anunciou o juízo de Deus. Está vendo? Que a verdade precisa ser proclamada. Noé anunciou. Ele anunciou o juízo, mas também mostrou a graça e misericórdia. Vejam, a graça e misericórdia estavam contidas aonde? Na arca. Quem entrasse na arca seria liberto, estaria livre da condenação. Mas as pessoas zombaram dele, não quiseram ouvir. No entanto, o sangue de nenhuma daquelas pessoas será cobrado das mãos dele. Por quê? Porque ele também foi um atalaia. Ele anunciou o juízo de Deus, ele anunciou o amor de Deus, a graça de Deus para aquelas pessoas, só que eles não quiseram ouvir. E só foram se dar conta quando era tarde demais. Da mesma forma, nós, Igreja do Senhor, precisamos levar a sério o Evangelho. Precisamos parar desculpa a expressão, mimimi, e focarmos naquilo que realmente importa, obedecer. O propósito da igreja está aqui, ou melhor, está aqui na palavra. Ide e pregai, jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, é para todos, o ide é para todos, cada um faz o teu papel, cada um faz. Como membro vivo no corpo de Cristo, cada um precisa desempenhar o seu papel e proclamar e anunciar. Por quê? Se você teve oportunidade e não fez, o sangue daquela vida vai ser requerido das suas mãos, das minhas mãos. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo. Versículo 20 ainda, em Ezequiel, capítulo 3. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá. E suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Essa aqui é uma outra parte, de que entre nós, a principal função disso aqui é minha, de avisar ao justo. Quem é o justo? Aquele que nasceu de novo, aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, dos seus pecados. Porque se ele morre sem que eu avise, o Senhor vai cobrar de mim. Mas também, se você vir, e já tratamos desse assunto aqui numa outra aula, se você vir um irmão pecando, eu não, quem sou eu para julgar? Cuidado com esse tipo de frase.
Se você vir o seu irmão pecando, vá e o advirta em nome de Jesus, porque se ele morre na iniquidade dele, você que entrou por esse caminho de, não posso julgar. Cuidado com isso. Eu não estou dizendo para que você seja um Sherlock Holmes, ficar vigiando o passo do seu irmão. Não é isso. A questão não é essa. Ficar analisando, vamos ver se ele vai errar. A questão não é essa. A questão é, você viu o seu irmão errando, você viu o seu irmão pecando. Se você viu, é a oportunidade que Deus está dando para você colocar em prática a palavra do Senhor. Lá de Mateus 18, que foi uma aula que a gente falou sobre disciplina. Então, a principal função aqui na igreja é minha, responsável pela congregação, de advertir aos crentes de não estarem andando em conformidade com a vontade de Deus, de estarem errando o alvo. Mas, se você vir e eu não souber, vai até essa pessoa e, em amor, com sabedoria, a advirta para que ela se arrependa e se converta do seu mau caminho. Porque é algo que me tem chamado a atenção, irmãos, algo que tem chamado muito a minha atenção, é que tem alguns cristãos que às vezes estão cansados por algum motivo, eles às vezes param de realizar suas obras, ou desistem por algum motivo, e dizem a seguinte frase, não, mas eu já trabalhei muito para Jesus. Vou tirar umas férias agora que eu já trabalhei muito para Jesus. Isso é uma mentira, um engodo do inferno, do diabo. Nosso descanso não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós precisamos perseverar até quando? Até quando estivermos cansados? É o que diz a palavra? Sim ou não? Não. A nossa perseverança, o nosso trabalho, o nosso esforço é até o fim. O fim de quê? Das nossas vidas. Até o nosso último fôlego de vida, nós precisamos trabalhar. Enquanto nossos olhos estiverem abertos, precisamos trabalhar. Ainda que talvez não trabalhemos com o vigor de um jovem, por exemplo, que tem muita energia para ir e voltar, e vai, e sai, e volta. Ainda assim, dentro de limitações que nós tenhamos, nós precisamos trabalhar. Então, em nome de Jesus, se você vir alguém no erro, advirta essa pessoa em amor, com sabedoria, pedindo discernimento ao Senhor, usando com ela de misericórdia, tratando-a como se fosse com você mesmo, tratando-a como se você fosse o errado, como se você tivesse cometido aquele erro. Mas não deixe de advertir, em nome de Jesus. Nós somos igreja e precisamos zelar uns pelos outros. Lembra-se disso que temos falado aqui? Uns aos outros. Zelar uns pelos outros. Admoestar, corrigir, incentivar, animar uns aos outros, em nome de Jesus. E para finalizar, finalmente, aproveite cada oportunidade. Priorize o que Jesus priorizou. Pregue a todas as pessoas. Isso eu estou incluso também, tá, irmãos? Em tudo que foi falado aqui eu estou incluso. Pregue a todas as pessoas que passarem por tua vida. Todos os dias nós somos cercados de grandes oportunidades para evangelizar. Aproveitemos cada uma delas, ainda que não tenha folheto. Façamos com sabedoria. Quer ver uma coisa? Você tem intimidade com algum vizinho? Convida para tomar um café na sua casa.
convida para almoçar com você. Ou então, falar de mim, né? Convida para dar uma caminhadazinha. Vai caminhando e tal, poxa. E ali começa a conversar, começa a ter uma comunhão com aquela pessoa, uma intimidade. E daqui a pouco, lança o evangelho. Prega, fala. Proclame a Cristo. Está no meio das pessoas. Posso fazer uma oração? Está no almoço em família. Eu queria fazer uma oração. Está no meio dos amigos, num aniversário, numa festa. Isso eu procuro fazer. Não é fácil, mas eu faço. E muitas vezes até prego. Faço uma pregação bem curta, mas faço. Quando tem oportunidade. Aproveite oportunidades em pontos de ônibus, em rodoviárias, como nós já falamos, aeroporto, em qualquer lugar. Pregue a Cristo. Dê bom testemunho na sua rua, onde você mora. Se a gente for lá e perguntar aos seus vizinhos a seu respeito, você tem boas referências? Sim ou não? Se não tem, arrependa-se e passe a ter. A gente não está aqui para condenar você. A gente está aqui para corrigir você. A gente está aqui para se corrigir. A característica da sua casa é o quê? Gritaria. As pessoas conhecem como a casa da gritaria, do falatório. Se arrependa, mude, transforme, acabe com isso. Peça ajuda a Deus e passe a ser, e que a sua casa, que o seu lar passe a ser um lar de bênçãos, onde as pessoas olham, não, aquela casa ali é abençoada, aquela família ali é uma família abençoada, em nome de Jesus. Irmão, se você durante toda a sua vida, você tiver apenas 5 minutos com alguém, fale, não deixe de falar. Priorize o que Jesus priorizou. Pois isso é o mais importante e é tudo o que aquela pessoa mais precisa ouvir de Jesus. Essa é a única coisa, esse é o único assunto que valerá toda a eternidade. Deixe Deus usar a sua vida para impactar milhares de outras vidas. Seja crente o tempo todo. Faça sempre o papel de um evangelista e cumpra bem o seu ministério. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Esse é o papel da igreja. Isso é ser igreja. Adolescentes, jovens, juventude e IBC. Vocês sentem falta no culto de vocês de outros jovens aqui? Vocês sentem falta? Vocês gostariam de ter um culto mais repleto de jovens? Não tem porquê. Eu que não sou jovem igual a vocês, eu gostaria de ver essa igreja repleta de juventude. A fórmula está aqui. Evangelista Rodrigo, evangelista Paulo, Adriana, Ailton, esqueci de alguém, Érico, Nana. Está aqui. Foi por isso que eu pedi para vocês ficarem. Está aqui a fórmula. Arregassem as mangas. Vocês que estão exercendo o governo por esse grupo, ore, incentive. Ainda mais, eu sei que vocês têm feito um excelente trabalho e eu louvo a Deus pela vida de vocês. E vocês, juventude, arregassem as mangas e caiam em campo.
Se vocês saírem batendo nas casas, vocês vão descobrir muitos jovens e adolescentes que não estão congregando. Vocês pegar o número de WhatsApp deles e começar a conversar com eles e começar a ministrar sobre a vida deles, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer a obra. Basta que tão somente vocês obedeçam o ID de Cristo. Igreja, não cabe só a mim, embora também é o meu papel. Eu gostaria de ter problemas em colocar cadeiras. É bom quando a gente tem esse problema. De vez em quando isso acontece. Mas eu não queria que fosse de vez em quando, eu queria que fosse sempre. Sabe, meu Deus, e agora? Onde eu vou botar a cadeira aqui? E agora? Eu queria que fosse sempre. Mas se cada um, individualmente, cada um que está aqui, e aqueles que também não vieram, fizerem a sua parte, eu tenho a plena convicção de que Deus, porque quem envia é Ele. A gente faz a nossa, que é obedecer e pregar. Mas normalmente, a pessoa que ouve o evangelho dos nossos lábios pode ir para algum outro lugar, e louvado seja Deus, porque o nosso trabalho não é para a igreja bíblica cristã, embora estejamos aqui, o nosso trabalho é em prol do reino de Deus. Mas Deus é fiel e Ele envia. Não era assim que Ele fazia lá em Atos dos Apóstolos? Era Deus quem acrescentava os crentes. Então, em nome de Jesus, vamos obedecer. Não é uma ordem minha, não. É uma ordem de Jesus, do dono da igreja. Não é uma ordem minha, é uma ordem do dono da igreja. Se a gente não cresce, é porque a gente está com os braços cruzados. Eu quero compartilhar essa responsabilidade com cada um membro de verdade da igreja. Porque tem alguns que eu não sei se são membros. Cada um que é membro da igreja, eu quero compartilhar essa responsabilidade. E aquele que ainda não é, mas vez por vez está aqui, que se torne um membro do corpo de Cristo e que viva uma vida sincera para Deus. E que seja essa igreja bíblica para a honra e para a glória do nome do Senhor. E que nós tenhamos a responsabilidade de proclamar onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos. E que assumamos a responsabilidade também de, em primeiro lugar, proclamar o evangelho para a pessoa. E depois, convidá-la para estar aqui. Em nome de Jesus. Essa é a responsabilidade que nós temos. E ainda que não queira estar aqui, que pelo menos você pregue o evangelho para ela. Que pelo menos eu pregue o evangelho para essa pessoa. Em nome de Jesus. Então que nós não venhamos a nos esquecer desse dia 26 de setembro. Você está ouvindo isso. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade, a evangelização. E a todos aqueles que foram tocados, a todos aqueles a quem o Espírito Santo tocou, eu quero declarar a vocês que tem vaga no Projeto Amor. Procure o evangelista Paulo. Tem vaga no evangelismo estratégico. Me procure. Tem vaga no grupo de visitação. Procura pela Luciana hoje. Outro dia você procura pela evangelista Fabiana. Tem vaga. Se você quer começar a trabalhar, quer aprender como se trabalha, nos procure, porque tem vaga para todo mundo. Irmão, o campo é vasto, é grande. Então, em nome de Jesus, descruze os braços e seja igreja. E ainda que você não possa ou não se identifique com o tipo de trabalho que tem sido feito pelos grupos dessa igreja, ainda assim, individualmente você tem uma função, que essa independe de grupo.
E é você e Deus. Onde quer que os seus pés pisem, proclame o evangelho da salvação em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo que foi dito aqui, pelo que foi relembrado, porque todos já sabem disso. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu imenso e grandioso amor. Obrigado, Senhor, por tua infinita graça, bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor. Pai, toma nas suas mãos a vida de cada um dos nossos irmãos. Toma nas suas mãos, ó Pai, aqueles que ainda não assumiram um compromisso com o Senhor. Aquele que culto após culto está aqui no nosso meio, mas ainda não é um membro ativo no teu corpo. Talvez, eu não sei, Pai, mas eu te peço, Pai, que que converta esse coração, para que seja mais um a compartilhar do seu dom no meio da congregação. Eu te peço, Senhor, se há pecado, liberta. Derrama da tua graça, da tua misericórdia, Pai, sobre cada vida, Senhor. Senhor, e faz de nós uma igreja bíblica, completamente bíblica, Pai. Faz de cada um aqui um missionário em potencial. Senhor, que nós sejamos generosos na tua obra, porque não apenas a evangelização local é nossa responsabilidade, mas a evangelização por todo o mundo, por toda a terra. E como nós temos falado, existem momentos em que a gente pode entrar no poço, quando diz respeito, Senhor, à nossa localidade. Nós podemos entrar no poço, mas quando são locais mais longes, a gente pode pelo menos segurar a corda para aquele que vai entrar no poço, Pai. Então, Senhor, coloca no nosso coração a generosidade, Pai, para que possamos, ó Pai, ser liberais, ó Senhor, com as nossas finanças, ó Pai, também, para que, Senhor, a obra permaneça sendo feita, permaneça sendo executada, Senhor amado, com amor. Senhor, desperta irmãos também para trabalharem, Senhor, no projeto Amor, no evangelismo estratégico, no ministério de visitação. Mas se nenhum dos irmãos quiser trabalhar nesses ministérios, ó Pai, que pelo menos, ó Pai, eles sejam obedientes, e cada um de nós individualmente também, Senhor, sejamos obedientes, ó Pai, Senhor amado, em qualquer lugar, assim como o Senhor faria, pregar a Tua palavra, deixar, Senhor amado, a Tua marca, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós te pedimos essa manhã, Pai, Espírito Santo de Deus, traz essa consciência em nome de Jesus à tua igreja. Não é para mim, porque a igreja pertence ao Senhor. Eu também preciso obedecer. Eu também preciso. Nos ajude, Pai. Gera essa urgência no nosso coração, para a glória do Teu nome santo. Espírito Santo de Deus, gera essa urgência no nosso coração, Pai. Eu venho clamar a Ti, eu venho te pedir, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. É no Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a cumprir com o nosso chamado, Pai, para a glória do Teu nome santo, Deus. Amém, Jesus, e amém.